nossas crenças. Por que será que, vivendo situações basicamente tão semelhantes, os seres humanos desenvolvem personalidades, atitudes, maneiras de ver a vida, culturas tão diferentes? Esse dilema há muito tempo perturba o homem, o pensador, o antropólogo, o filósofo, o educador, qualquer pessoa que pense, levanta essa questão. O que acontece que nós desenvolvemos maneiras tão diferentes de ver o mundo? Não é mesmo? Parece que Pinóquios, todos Pinóquios modernos, fomos desenvolvendo vários óculos grossos, com lentes de aumento, uns de diminuição, outros, todos coloridos, mas de cores múltiplas e diferentes, uns mais escuros, outros mais claros, uns verdes, outros amarelos, azuis, vermelhos, roxos. E tudo isso junto fica entre nós e a realidade. Não é à toa que, como resultado de tantos óculos, nós, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. Não é mesmo? O que acontece conosco? Por que não apenas desenvolvemos ângulos de visão, o que é natural, mas nos identificamos e nos fixamos com esses óculos? Óculos não são para ficar permanentemente no nariz. Óculos de perto são usados para atividades que exigem leitura próxima. Óculos de longe para enxergar longe. Microscópios para enxergar o muito pequeno. Telescópios para enxergar o muito distante. Usar todos ao mesmo tempo só poderia mesmo nos deixar cegos. E se usamos todos ao mesmo tempo, é uma questão de apego aos pontos de vista. A ponto de praticamente todos os encarnados, homens, se acharem que são homens. Todos os encarnados mulheres acharem que são mulheres, os brancos, brancos, os brasileiros, brasileiros, os ricos, ricos e os pobres, pobres. E assim por diante. Quando, na verdade, nós nada disso somos, apenas estamos, momentaneamente, sendo uma ignorância muito grande nos apegarmos a essas identidades momentâneas, como se elas fossem permanentes, como se elas fossem nós. Claro que nós não somos. Claro que há uma lei que nos condena a viver naquilo que nós acreditamos. Isso não é esoterismo, espiritualismo. Por exemplo, na economia, quando todos creem que haverá inflação, todos aumentam o preço, gerando inflação. Na imunologia, quando nós acreditamos que vamos ficar doentes, ficamos doentes, porque o negativismo, o desespero, o pessimismo faz com que baixe a nossa imunidade, abrindo nosso corpo para as doenças oportunistas. São inúmeros os exemplos, esses que nos ocorrem agora, de como as nossas crenças produzem a realidade. São profecias autorrealizáveis. Profecias autorrealizáveis.
Hoje, o que nos levou a essa reflexão sobre a importância das nossas crenças foi João capítulo 12, versículo 36, em que Jesus nos diz: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas, disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Nós ficamos grudados nos pontos de vista e precisamos mesmo da multiplicidade para nos desgrudar. Mas não seria necessariamente esse caminho. Nós precisamos das muitas vidas para nos fazer ganhar outros pontos de vista e nos libertar de pontos de vista anteriores. Espíritos que reencarnaram muitas vezes como homens precisam vir como mulheres e até homossexuais. Aqueles que vieram muitas vezes como pobres, aqueles que vieram muitas vezes como brasileiros, aqueles que vieram muitas vezes em ambientes católicos, ou brancos ou negros, ou num país ou em outro, numa cultura ou em outra. Todos precisamos expandir e não tornar exclusivas nossas identidades. Para isso vem a reencarnação. Mas ela não é o único caminho. Como Jesus disse, para alcançar o reino dos céus, nós precisamos renascer na matéria e no espírito. Renascer na matéria exatamente por causa desse nosso apego. Nós vamos expandindo a nossa visão de verdade, a nossa solidariedade, a nossa identidade com parcelas cada vez maiores da criação, da população, até que consigamos o amor incondicional, que é a finalidade de toda a existência de todos os seres. Mas também no mesmo rumo da expansão, rumo ao amor incondicional, universal, profundo, não basta apenas nascer de novo na matéria, precisamos também nascer de novo no espírito, porque não adianta vivermos muitas vidas, porque há mulheres que são preconceituosas com mulheres, negros que são preconceituosos com negros, pobres com pobres, pessoas, milhares, são colocadas em pontos de vista e recusam, negam, brigam com esse ponto de vista, com essa nova posição no mundo. Ao contrário, precisamos aceitar que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, que se a vida nos coloca numa posição é para aprendermos esse ponto de vista, para incorporarmos esse ponto de vista, expandindo a nossa visão de realidade. Aceitar a posição que a vida nos coloca a cada reencarnação é fundamental, mas também viver isso em qualidade é igualmente fundamental, que é o que Jesus chama de renascer em espírito. Quem renasce em espírito, se fizer isso em profundidade, não precisará sequer mais das reencarnações. Por quê? Fará o movimento da compaixão, da empatia, assumirá para si a regra de ouro de Jesus: faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Com a atitude da compaixão, a atitude da empatia, do colocar-se no lugar do outro, espontaneamente, solidariamente, nós deixa de ser necessário para nós que a vida nos coloque na outra posição, porque passa a ser um homem que sempre considera o ponto de vista feminino, um jovem que considera o ponto de vista das outras faixas etárias,
um negro, uma pessoa pertencente a uma raça e a uma cultura, mas que considera, se coloca, que tem uma capacidade enorme de se abrir para o ponto de vista do outro, essa pessoa não precisará mais reencarnar, porque faz pela boa vontade, pela compaixão, pela empatia, o exercício de amor fabuloso que tudo isso é, não precisando ser colocado na matéria aquilo que ela já faz em espírito, não precisando de uma vontade externa fazer o que ela já faz de boa vontade. Que assim seja, muita compaixão, muita empatia para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.